Olá pessoal, tudo bem? Vim trazer aqui mais uma aula de gráficos no Excel, né? Dessa vez mostrando como criar um gráfico como esse para um acompanhamento de saldos, né? Ou de movimentação mensal. Observe que eu tenho aqui os meus meses, né? E eu tenho os gráficos mostrando os saldos, né? Se foram positivos ou negativos e a proporção dessa movimentação. Tudo isso a partir aqui da nossa tabela, né, onde eu tenho as entradas e saídas mensais e o saldo para cada mês. Então vou mostrar como criar essa representação, inclusive com os rótulos aqui de forma dinâmica, também mudando de cor, né, de acordo com os valores. Mas antes de a gente iniciar, se você ainda não é inscrito em nosso canal, solicita aí a colaboração de vocês, que cliquem aí no botão de se inscrever, né? Cliquem no curtir, né? Ativem as notificações aí no sininho para saber quando tem vídeos novos no canal. Nós postamos aulas novas toda semana e vários vídeos ao longo da semana também com dicas rápidas aí que auxiliem vocês no dia a dia trabalhando aí dentro das ferramentas do pacote Office, né? Também deixem os comentários, o feedback, digam o que acharam do nosso vídeo, né? Se essa dica aqui ela é útil, se vai ajudar vocês, né? Então interajam com o nosso canal, né? Dessa forma conseguimos estar compartilhando aí o conteúdo com o maior número de pessoas possíveis, né? E também levando conhecimento a mais pessoas. Conto com a colaboração de vocês. E vamos aqui à nossa aula. Então vamos criar aqui o nosso gráfico, né? Para que ele faça as alterações. Então, por exemplo, se a minha saída aqui em janeiro tivesse sido menor, por exemplo, 25 mil, observem que ele já muda todo o meu gráfico, porque aí fevereiro passa a ser um valor positivo também, ficando negativo apenas em março, que foi onde eu tive uma saída maior do que as entradas e o saldo que eu já tinha. Então, se eu vou alterando aqui as minhas informações, né, ó, de entradas e saídas, todo o meu gráfico ele vai também alterando, né, de forma dinâmica. Então, como que nós vamos fazer isso? Vou vir aqui na minha planilha 1, inclusive essa planilha ela vai ficar disponível aí para vocês, né, na descrição do vídeo, para vocês fazerem o download e aí poderem praticar e experimentar aí essa dica, essa aula, ok? Então eu tenho aqui as minhas entradas e saídas e eu tenho que fazer o cálculo primeiro do saldo para depois eu poder criar o meu gráfico com esses resultados. Então eu vou vir aqui e fazer o seguinte, igual como aqui eu tenho o primeiro mês, eu vou colocar que eu comecei o ano, né, dando uma entrada. Essa entrada pode até ser o saldo do ano anterior de R$ 30.513. Eu dei aí a entrada, foi o meu saldo de janeiro, menos as minhas saídas. Se eu tivesse aqui o saldo anterior, aí eu faria o quê? Mais o saldo anterior, né, da minha conta. Como aqui eu não tenho na primeira linha, então essa primeira vai ficar somente assim, as entradas menos as saídas. Vou dar um Enter, já tenho o saldo do primeiro mês. Agora eu vou fazer o próximo, igual, aí eu tenho que pegar o meu saldo anterior, mais a entrada, menos a saída. Então aqui na segunda linha eu já tenho que considerar o meu saldo anterior. Vou pressionar Enter, então eu já tenho aqui, ó, o meu saldo de fevereiro. Então a partir do saldo de fevereiro, eu já posso copiar a fórmula para as demais células e aí eu vou tendo aqui, ó, toda a movimentação ao longo do ano, ok? Feito isso, agora eu posso criar o meu gráfico. Então eu vou selecionar aqui, ó, a coluna de meses, incluindo a palavra meses, seguro a tecla Ctrl pressionada, venho aqui no saldo e já seleciono a coluna do saldo com o Ctrl. Eu não vou incluir as entradas nem as saídas no meu gráfico. Então, selecionei os meses, segurei o Ctrl e selecionei o saldo. Venho na guia Inserir e eu vou inserir aqui um gráfico de colunas. Então, eu vou colocar este gráfico de colunas, clico e pronto. Observe que ele já criou aqui o meu saldo, né, ó. Então eu tenho aqui, né, o meu saldo mostrando a movimentação ao longo do ano de 2022. Eu posso apagar aqui, ó, vou clicar aqui no valor, vou deletar, até mesmo porque os valores do saldo nós vamos colocar nas colunas.
E aí nós vamos fazer algumas formatações. Vou tirar a linha de grade, delete. E agora eu vou vir aqui no eixo. Observem que o eixo X, ele ficou, né, o eixo não, o rótulo, né? Na verdade, o rótulo do eixo X ficou próximo ao eixo, então ele ficou aqui em cima. Eu vou clicar aqui 2 vezes em qualquer mesa aqui do eixo, do rótulo. Ele vai abrir o nosso painel aqui do lado direito. Eu vou descer um pouco e eu tenho aqui a opção de rótulos. Aqui embaixo, ó, vou abrir a opção de rótulos e ele tem lá a posição do rótulo. Então aqui, ó, posição do rótulo, eu vou escolher não próximo ao eixo, mas na parte inferior. Então observe que aí eu já coloquei os meses na parte inferior. Isso vai ajudar visualmente, né, para não ficar ali amontoado. Vou agora mudar, porque eu quero que os valores positivos fiquem de uma cor e os negativos de outro. Então eu vou clicar 2 vezes em qualquer coluna. Vou aproveitar que eu já estou aqui formatando a série de dados e vou diminuir um pouco a largura desse espaçamento aqui, ó. Largura do espaçamento eu vou diminuir. Vou colocar, por exemplo, 60, ó. Aí as colunas ficam um pouco mais largas. Vou vir aqui, ó, nas cores de preenchimento. Então aqui, ó, preenchimento com as colunas selecionadas do gráfico. E vou pedir para ele inverter C negativo. Então observe que ele inverteu, né, as cores aqui, caso negativo. Vou colocar um preenchimento sólido. E aí eu posso escolher aqui, ó, a cor positiva. Por exemplo, eu quero azul. Ou eu posso até colocar verde, né? Vamos dizer lá o positivo verde. E o negativo, que é esse segundo, eu posso colocar vermelho, né? Ou melhor, eu vou colocar o positivo azul. Então lá, e o positivo azul. Então eu já tenho aqui, ó, né, o meu gráfico, né, já formatado, né, ó. Então o negativo, cliquei no rótulo, vim no preenchimento, pedi para inverter esse negativo, preenchimento sólido e escolhi as cores que eu desejava. Agora basta nós colocarmos os valores, os rótulos, né, com os valores e formatar. Então para colocar o rótulo, deixa as colunas selecionadas aqui do gráfico, vem no botão de mais e coloca aqui a opção rótulo de dados. Observem que ele colocou ali em cima os nossos rótulos. Mas eu quero que esses rótulos eles fiquem com cores diferentes e com os indicadores, né? Que seriam os nossos triângulos, né? Os nossos símbolos. Para isso eu vou clicar 2 vezes em qualquer rótulo. Vou vir aqui no painel, ó, no formatar rótulo de dados. Vou vir aqui em opções do rótulo. Opções do rótulo. Ele já está aqui com a opção de valor. Eu vou apenas mexer no número. Então vou vir aqui em número. E na formatação, aqui onde ele pede o código de formatação, é que nós vamos colocar a formatação para esse rótulo. Vai ser uma formatação personalizada. Vou fazer o seguinte. Vão ser 2 formatações que nós vamos colocar ali naquele código. A primeira é para os números positivos e a segunda para os números negativos. Como eu quero que os números positivos fiquem na cor azul, eu vou abrir um colchete e vou escrever o nome da cor. Eu vou escrever aqui azul, fecho o colchete, espaço. E aí eu quero que apareça o símbolo, né, aquele triângulo apontando para cima. Para fazer esse triângulo para cima, nós vamos usar a tecla Alt e digitar o número 30. Alt 30. Soltei. Olha lá. Ele vai aparecer com o triângulo para cima. Agora eu ponho o formato do número. Vou colocar sustenido, ponto. Sustenido mais 2 vezes 0, que é para ter o separador do milhar. Aí eu coloco ponto e vírgula. Essa primeira parte foi para o número positivo. Agora eu vou repetir a mesma coisa para o número negativo. Então eu vou abrir um colchete, vou escrever, vou escrever a cor. Então eu quero vermelho, fecho o colchete, espaço. Aí eu quero o símbolo para baixo, então eu vou segurar a tecla Alt e digitar o número 30, Alt 31, perdão, Alt 31, Alt 30 é o triângulo para cima, Alt 31, triângulo para baixo. Isso tecla de atalho usando o código ASCII aí, né, que a gente tem para cima. Vou dar um espaço,
colocar o sinal de menos, porque é um número negativo. Vou colocar lá o sustenido, ponto, sustenido duas vezes, que é o formato do bilhar, e o zero. Feito isso, eu clico aqui no botão de adicionar. E pronto, ó. Observem que eu já tenho os meus números formatados, cada um com seu símbolo. Posso fechar aqui o painel de formatação. Se eu quiser, eu posso clicar aqui no rótulo, ó. Clica no rótulo, vai lá na página inicial e coloca negrito. Então, eu já tenho aí o meu gráfico de saldos, de acompanhamento de saldos, né? Com a formatação automática, né, dos rótulos de dados e das colunas, ok? Então, vocês podem utilizar aí para várias situações, né? Aqui eu estou mostrando a movimentação aí de entrada e saída, né? Pode ser de valores, de itens, né? Poderiam ser percentuais também, né? Só seguir a mesma lógica aí para estar utilizando essa formatação, né? Inverter a cor, né, do gráfico e personalizar aí os rótulos de dados através da formatação de número. Pessoal, digam aí o que acharam sobre essa dica, sobre essa aula. Deixem nos comentários o feedback de vocês, sugestões, dúvidas, que serão muito bem-vindas. Compartilhem o vídeo, curtam nosso vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para saber quando tem vídeos novos e nos vemos aí na próxima. Muito obrigado, valeu e até a próxima!